Olá a todos, professor Júlio aqui. Nessa aula a gente vai dar continuidade à instalação do Windows 7, né? Na aula passada a gente criou a máquina virtual e agora nós vamos partir para uma instalação. Vai diferenciar um pouco, né, de uma instalação real, né, num computador real. Porém os passos, né, a maioria dos passos são idênticos, tá? Então, a primeira coisa, né, que nós vamos fazer é selecionar nossa máquina virtual, tá? Vou clicar nela aqui. A gente vai vir em configurações. Aqui em configurações, a gente vai procurar armazenamento. Aqui em armazenamento, a gente vai clicar, né, aqui no disco, né, vai estar vazio. E nós vamos aqui nesse finalzinho do disco, né, e vamos clicar em escolher uma imagem de disco. Aqui no computador a gente vai procurar a ISO que a gente quer, né? Então eu quero uma ISO do Windows 7, então a minha ISO do Windows 7 está aqui. Imaginem que esse processo, né, no computador vocês vão fazer de forma diferente, tá? Mais na frente eu vou explicar. Então dá o OK, já foi selecionado aqui meu disco. Agora eu vou em iniciar. A gente aguarda um pouco e ele vai iniciar a máquina virtual. Aqui ele vai perguntar se eu quero iniciar pelo CD. Então eu clico que sim e ele vai começar a fazer o carregamento, né, das opções aí de instalação. Então depois desse processo ele vai aparecer aqui nessa tela. Os primeiros passos, né, que a gente vai ter antes de fazer uma instalação, né, uma instalação limpa do Windows 7, você vai precisar, dependendo aí do setup, né, do seu computador, né, você vai iniciar o computador, né, apertando aí a tecla Del, em alguns casos a F1. Você vai ter que descobrir qual é a tecla para entrar no setup. Lá no setup você vai procurar opções de boot e em opções de boot você vai colocar aí para ele dar boot pelo CD, se você tiver o CD de instalação do Windows 7, ou pelo USB, né, se você tiver um pendrive bootável, né, você vai ter que preparar aí um desses dois, ou você vai ter que estar com o CD do Windows, ou você vai ter que estar com um pendrive bootável, tá? Feito isso, você vai reiniciar o computador, né, para ele dar boot pelo pendrive ou CD. Pelo CD ele vai pedir aí para você perguntar se você quer realmente iniciar a instalação, né? Você vai ter que apertar em uma tecla para iniciar pelo CD. E pelo pendrive ele já vai carregar, né, as configurações e vai parar aqui nessa tela. Então a partir daí você vai selecionar qual é o idioma, né, que você quer. Eu vou instalar em português, né? Então vai selecionar o idioma. Aqui ele vai perguntar idioma instalar português, formato da moeda e português Brasil e o método de entrada de teclado, né? Você vai selecionar aí. Se você tiver teclado que tem C cedilha, ABNT2, né? Agora, se o seu teclado não tiver C cedilha, a maioria dos teclados hoje em dia são ABNT2, que tem C cedilha. Se o seu teclado não tiver C cedilha, você vai escolher ABNT, né? ABNT. Como eu tenho C cedilha, eu vou escolher ABNT2 e vai em avançar. Aqui a gente tem algumas opções, né? Aqui o que você deve saber antes de instalar o Windows, reparar o computador. Como eu vou instalar do zero, uma instalação limpa, eu vou instalar agora. Ele vai demorar um pouco, né? Carregando aí algumas informações. Nós vamos aguardar. Aqui nesse meu CD de instalação ele tem várias versões aí do Windows 7, né? Eu vou instalar uma versão x86, ou seja, 32 bits, né? Mas aqui também tem de 64 bits. Eu vou instalar aqui o Windows Ultimate, né? Windows Ultimate de 32 bits. Seleciono e vou em avançar. Aqui são os termos de licença, né? É bom desperdiçar um pouquinho de tempo, né, fazendo a leitura desse termo, para ficar ciente de algumas coisas aí, e vou aqui depois em aceitar os termos de licença e
avançar. Aí ele pergunta aqui que tipo de instalação você deseja fazer. Atualização. Aqui seria caso eu já tivesse uma versão do Windows, né, instalada. Aí aqui diz, né, atualizar para uma nova versão do Windows e manter seus arquivos, configurações, programas. Atualização só está disponível quando há uma versão do Windows em execução. É recomendável fazer backup dos arquivos antes de continuar. E aqui personalizado, instalar uma nova cópia do Windows. Então é isso que eu quero. Aqui tem o meu disco, eu posso selecionar ele aqui ou fazer outras modificações, né? Carregar drive, atualizar, opções de unidade, mas eu seleciono aqui meu disco 0 e vou em avançar. A partir daqui ele vai fazer, né, a instalação, né, começar a copiar arquivos e fazer a instalação. Vamos aguardar. Como esse processo é lento em alguns casos, né, eu vou ir avançando um pouco o vídeo, né, para não ficar muito longo. Esse processo ele demora bastante, hora de descansar, né, tomar um cafezinho e esperar. Dependendo da máquina, né, dependendo aí da quantidade de memória RAM que tem, processamento, né, vai demorar um pouco. Agora está quase concluindo a expansão dos arquivos do Windows. Os recursos. Agora instalando atualizações. Agora vai concluir a instalação. Aí para reiniciar. Vou reiniciar agora. Ele vai pedir para pressionar, né, a tecla, mas não, como a gente não quer que ele inicie pelo CD, a gente quer que ele inicie normalmente, então a gente vai deixar ele prosseguir. Novamente ele vai reiniciar e reiniciar normal. Então depois desse processo ele vai pedir aqui, né, que bote um nome de computador. Vou colocar Windows 7. Aqui o nome do computador, se eu quiser mudar o nome do computador, posso mudar aqui, mas eu vou deixar assim. Vai em avançar. Aqui é a hora que ele vai pedir, né, para criar uma senha, né? Se eu quiser colocar uma senha aqui, então toda vez que eu iniciar, né, eu vou ter que digitar essa senha. E digite uma senha recomendada, digite novamente a senha e uma dica para a senha. Mas eu vou deixar sem senha. Aqui é a hora também de nós colocarmos, né, a chave do produto, que é a chave de licença do Windows. Lembrando que é importante a gente ter uma chave de licença. Quando a gente vai fazer uma reinstalação já no computador, numa empresa, né, ele já tem a chave original. Então você precisa procurar lá na carcaça do gabinete, né, que pode ter essa chave do produto. Se não, tem que contactar a Microsoft, né, para pegar. Mas aqui a gente consegue avançar por enquanto sem colocar a senha, para colocar depois que iniciar. Então nós vamos ignorar essa parte e nós vamos avançar. Aqui ele fala sobre a proteção, né? Se a gente quiser deixar recomendada, né? Ou instalar somente atualizações importantes, ou perguntar depois, né? Pelo fato do Windows 7 estar descontinuado, eu vou deixar aqui perguntar depois. Aqui a gente pode verificar se o horário está certo, né? Ou se o fuso horário Brasília está certo, a gente pode mudar, ajustar automaticamente o relógio ao horário de verão. Aqui colocar a data, né? O mês, o ano, mudar aqui o horário. Como está certo, eu vou só avançar. Aqui é caso esteja conectado, né? O que eu quero? Se eu quero conectar numa rede doméstica, numa rede de trabalho ou numa rede pública. Eu vou deixar aqui rede doméstica. Ele vai fazer as configurações aí. Em alguns casos também pode demorar um pouco. E ele está aí, o Windows está a finalizar suas configurações. Aí já dá bem-vindo, né? Podem ver aqui o Windows 7 Ultimate. Preparando a área de trabalho. Continua preparando a área de trabalho do Windows, definindo configurações personalizadas. Pronto, aí está, né, o Windows 7 instalado, tá bom?
tudo perfeitinho no computador. Perfeito. Então, assim, né, a gente conclui, né, a instalação do Windows 7. O processo é bastante simples, embora o processo de instalação, né, possa ocorrer alguns problemas, devido a problemas na mídia, né, ou arquivos faltando, arquivos danificados, tanto no CD como no pendrive, mas aqui correu tudo bem, né, corretamente. A gente tem a instalação aí perfeita do Windows 7 Ultimate, tá bom? Espero que tenham compreendido. Valeu, tchau, tchau. Fui.